ponto também que eles destacam é que mesmo que o governo dos Estados Unidos, a Casa Branca, não esteja presente, estados americanos estão em Belém, como, por exemplo, a Califórnia, que tem um PIB gigante do tamanho do Japão, de acordo com o Itamaraty, e que, portanto, também tem um peso econômico para estar nessas discussões de mudanças climáticas. Tiago. Sem dúvida, a ausência dos Estados Unidos e o Itamaraty ameniza essa ausência. A gente continua de olho e você de olho também na repercussão e também nos bastidores aí em Brasília. O presidente Lula abriu a cúpula dos líderes do clima, o evento que antecede o início oficial da COP30 na segunda-feira. Direto agora para Belém, capital do Pará, quem traz as informações da discussão no coração da Amazônia, repórter Bruno Pinheiro. Lula abriu oficialmente o encontro considerado como a abertura política da COP30, que ocorre pela primeira vez no coração da Amazônia e marca a volta da cúpula ao Brasil. Em seu discurso, o presidente disse que é preciso planejamento para superar a dependência dos combustíveis fósseis de maneira justa. Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapa do caminho para planejar, de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos. Lula destacou que o desafio da COP30 é ouvir os milhões de brasileiros que moram na região, além de refletir sobre o que o resto do mundo está fazendo para evitar o colapso climático. Hoje, os olhos do mundo se voltam para Belém com imensa expectativa. Pela primeira vez na história, uma COP do clima terá lugar no coração da Amazônia. No imaginário global, não há símbolo maior da causa ambiental do que a floresta amazônica. Por isso, é justo que seja a vez dos amazônidas de indagar o que está sendo feito pelo resto do mundo para evitar o colapso de sua casa. Integrantes do governo brasileiro revelaram à Jovem Pan que o encontro rendeu muito mais do que o esperado e que esta pode ser a primeira vez em uma COP que um instrumento como o Fundo de Florestas é apresentado e gera resultados positivos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Fundo de Financiamento para Florestas já alcançou 50% da meta de captação estabelecida pelo governo. Nós esperávamos, quer dizer, eu falava a título pessoal, não falava em nome do governo, mas que nós esperávamos no primeiro ano de lançamento da proposta, que é o ano da COP Brasil. Nós estamos assumindo a presidência da COP agora. E que nós vamos trabalhar para chegar a 10 bilhões de dólares até transferir a presidência para outro país. Mas eu acredito que talvez isso aconteça antes do previsto. Mas só do que foi anunciado aqui, Indonésia, Brasil, Noruega e França, nós já superamos 50% daquilo que nós imaginamos para o final do ano que vem. Segundo o ministro, Alemanha, China, Holanda e Emirados Árabes também devem investir no fundo. O capital será aplicado em uma carteira diversificada de ativos de renda fixa, gerida por administradores internacionais selecionados por meio de concorrência. Já a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, garantiu a segurança no investimento. O que nós afirmávamos peremptoriamente era de que nós queríamos o TFFF operacional na COP. E isso foi um trabalho muito intenso das nossas equipes para que ele tivesse operacional. Então, a viabilização dos recursos, com certeza, é uma grata surpresa o que nós já conseguimos nesse primeiro dia, né? Porque o risco é de que essa arquitetura, a ponto de já receber os aportes, não tivesse pronta. E nós conseguimos, em um tempo recorde, numa articulação com 12 países e mais o Banco Mundial. Então, era isso que dizíamos e foi isso que cumprimos com louvor. Até o momento, foram arrecadados cerca de 5,5 bilhões de dólares ao Fundo de Florestas. De Belém, o Bruno Pinheiro.
Bruno Pinheiro, nos próximos dias, claro, trazendo as últimas informações, ainda nessa fase pré-COP, e a partir da semana que vem, a COP30. Vou chamar os nossos comentaristas. Começo por você agora, Cristiano Vilela. Bom, tem a participação do governo brasileiro, essa tentativa de se amenizar a ausência dos Estados Unidos, a informação que a Argentina estará representada, mas, de qualquer forma, o que vai ser primordial para um avanço mais concreto dessas discussões ambientais? Olha, Tiago, eu vejo que o mais importante é o governo brasileiro, enquanto anfitrião, mas os países todos que vão se reunir, vão debater, buscarem atingir metas que sejam razoáveis, que sejam factíveis. Muitas vezes o discurso mirabolante que quer fazer com que se resolvam todos os problemas do mundo, ele acaba dando em nada e acaba não conseguindo sair do papel. Eu vejo que se nessa COP30 for aprovado um avançar, metas bastante palatáveis, razoáveis de serem alcançadas e que, de fato, isso possa ser colocado em prática, eu vejo que nós vamos ter uma COP30 que será lembrada de uma forma bem sucedida. Caso contrário, se os discursos forem de grandes arroubos, mas tiverem dificuldade de serem implementados na prática, eu vejo que será uma COP que será esquecida em breve. Pois é, Acácio, de qualquer forma, essa tentativa de se buscar recursos para a proteção ambiental, os países se comprometendo à redução de metas, gases do efeito estufa, que provocam o efeito estufa, emissão de CO2, de que forma essa COP pode ser um sucesso, como o Vilela falou, mas que não seja esquecida? Nós já acompanhamos algumas COPs ao longo dos últimos anos. Os resultados teóricos são bastante e merecem elogios, porém, a partir destes resultados teóricos, nós não acompanhamos desdobramentos práticos e, consequentemente, os efeitos a serem sentidos pela população no dia a dia não decorreram destas reuniões internacionais. O que nós esperamos dessa é exatamente o oposto, que sejam tomadas decisões em prol do meio ambiente, mas sejam tomadas decisões que tenham aplicabilidade. Do contrário, nós teremos retórica, retórica, retórica e nada de concreto será convertido em prol da humanidade. Sem contarmos, obviamente, a pressão por parte dos países mais industrializados, que consequentemente são os países mais ricos, para que medidas radicais não sejam tomadas. Então, há toda essa perspectiva, e eu confesso a você, por mais que seja, sob o ponto de vista geopolítico, algo importante para o Brasil, eu não vejo grandes conquistas e grandes vitórias para a humanidade a partir do que for resolvido nesses dias. Vilela, mais cedo o Acácio falou sobre esse discurso do presidente Lula contra os combustíveis fósseis, num contrassenso nessa tentativa do governo da exploração na foz do Amazonas. Eu pergunto para você o seguinte, que contrassenso é esse? Ou seja, o governo tenta passar essa imagem para quem vai participar da COP sobre a discussão do fim dos combustíveis fósseis, que é uma discussão que deve ser feita. De que forma é possível encarar essa fala do presidente hoje? Pois é, Tiago, o governo brasileiro ele tem adotado ao longo desse terceiro mandato do presidente Lula uma postura dúbia, ora com um discurso bastante forte, bastante evidenciado em defesa da pauta ambiental, ora, quando há um conflito de interesses entre a pauta ambiental e a pauta desenvolvimentista, fazendo realmente uma defesa desse viés desenvolvimentista. Nesse sentido, quando a gente trata da exploração de petróleo do Amazonas, isso fica bastante evidenciado, à medida que existe aí um choque de opiniões, de análises, de visões de mundo, e onde o governo não consegue efetivamente solucionar essa questão, e sempre que há uma manifestação, a tendência do presidente da República é em fazer gestos em relação ao desenvolvimentismo, a visão desenvolvimentista e exploratória. Esse ponto, agora, num contexto da COP30, o presidente da República, o governo federal, deixa de lado e faz uma defesa da pauta ambiental e faz uma atuação
crítica com relação ao tema, se esquecendo, deixando de lado que a própria atuação do próprio governo, ela não é a atuação na forma como o governo vocaliza nesse momento. É o típico caso de onde há dois pesos e duas medidas.